Se a gente fala em literatura brasileira, um nome que vem logo à cabeça é Graciliano Ramos, né? Aquele estilo de escrita seco, direto, quase brutal. Um autor que não tá ali para passar a mão na cabeça de ninguém, só para mostrar a verdade nua e crua. Mas o que pouca gente sabe é que por trás desse escritor implacável existia um homem cheio, mas cheio de contradições. E é nessas contradições que a gente vai mergulhar agora. E para começar, que tal essa? O cara era ateu, mas ateu convicto mesmo, só que vivia falando graças a Deus, se Deus quiser, e quando perguntavam para ele sobre isso, eles soltavam uma com aquela ironia típica. Olha, eu não sou o que eu falo, sou o que eu escrevo. É genial, né? E essa frase já abre a porta para a gente começar a entender a complexidade dessa figura. E essa dualidade não parava por aí não. Pensa só, o Graciliano em público era aquele cara turrão, sabe? Meio intimidador, de poucas palavras, super direto. Mas aí quando a gente vai ler os livros dele, nossa, a empatia com que ele descreve o mundo interior dos personagens é uma coisa de outro mundo. E tem mais, ele foi preso político pelo governo Vargas, e depois, por uma dessas ironias malucas da vida, foi trabalhar justamente para o Estado que o prendeu. Como assim, né? Para a gente entender esse quebra-cabeça, a gente precisa voltar lá no começo de tudo. Então, a chave para entender o Graciliano escritor e o Graciliano pessoa tá toda lá na infância dele, lá no Agreste de Alagoas. E olha, esquece aquela ideia de infância feliz, de brincadeira. A formação dele foi na base da dureza mesmo, tanto da terra quanto das pessoas ao redor. Essa frase que tá aí é do próprio Graciliano. E é forte, né? Medo. Foi o medo que me orientou. Ele não tá falando daquele medinho de escuro que toda criança tem. Não, era um pavor, um terror constante. E foi esse sentimento, essa opressão que ele sentiu na pele, em casa e na escola, que virou material bruto de toda a obra dele. Imagina só, para ele a escola era sinônimo de violência, educação era apanhar, a palmatória era o principal jeito de ensinar. Ele chegou a descrever as mãos inchadas de tanto apanhar, dizendo que parecia que tinham relógios pulsando dentro delas. É uma imagem muito forte. E essa brutalidade, essa injustiça que ele viveu tão cedo, isso marcou ele para sempre. E a gente vê isso depois nos personagens dele, como o Fabiano de Vidas Secas, sempre sendo esmagado por quem tem o poder. E aí a vida dele dá um giro, mais um giro de 180 graus. Aquele menino todo introvertido, cheio de medo, vira primeiro um comerciante super organizado e depois prefeito. E não um prefeito qualquer, um prefeito super eficiente lá em Palmeira dos Índios. A pergunta que fica é, como é que um cara que desconfiava de todo mundo virou um gestor público tão bom? E a prova disso está no relatório que ele escreveu quando saiu da prefeitura, que aliás virou um clássico, porque em vez daquele burocratê chato, ele escreveu com a prosa dele direta, afiada. E as coisas que ele fez, nossa, botou as contas em ordem, construiu estrada pagando metade do que o governo pagava, limpou a cidade. E a ideia dele para resolver o problema da mendicância foi simplesmente genial. Ele ofereceu trabalho com pagamento em dobro. Com isso, ele conseguiu ver quem realmente precisava de ajuda e quem só estava se aproveitando. Isso mostra que a briga dele contra a injustiça não era só no papel, era na vida real. Bom, depois dessa experiência como prefeito, ele se muda para Maceió e é aí que a carreira de escritor dele decola de vez. Mas sabe como é, justo quando as coisas parecem que vão bem, a vida dele dá de cara, e com força, com a política repressiva da era Vargas. É nessa época, em 34, que ele lança São Bernardo, um livro que é um soco no estômago, um retrato do coronelismo. O personagem principal, o Paulo Honório, é a brutalidade em pessoa. Um cara que acha que pode comprar tudo e todos, que amor é posse. Parece o oposto total do Graciliano prefeito, né? Aquele cara super justo. Ou será que não era tão oposto assim? E aí que vem o pulo do gato. Essa frase aí não é do personagem não, é do próprio Graciliano falando dele mesmo. Sou um aleijado. Ele se via assim. Ele enxergava no Paulo Honório um pedaço da sua própria dificuldade de se relacionar, da sua própria dureza interna. A literatura para ele era quase um jeito de botar para fora esses demônios, de encarar os fantasmas da infância. E então, em março de 36, o chão some debaixo dos pés dele. Ele é preso. Do nada, sem acusação, sem mandado, sem explicação nenhuma. Simplesmente arrancado de casa, jogado num trem e depois num navio imundo, em condições que nem dá para imaginar. E toda essa experiência absurda, essa humilhação, vai virar depois um livro fundamental, Memórias do Cárcere. Pensa no absurdo. Foram 10 meses e 10 dias preso, passando por várias cadeias, inclusive a terrível colônia penal de Ilha Grande. E o tempo todo ele nunca soube o motivo. Ninguém nunca disse, você está preso por isso.
Nenhuma acusação formal, era só a força bruta do Estado passando por cima de tudo e de todos. Depois de muita luta de amigos influentes, ele finalmente é solto e vai para o Rio de Janeiro recomeçar a vida do zero. E é nesse momento que as contradições dele ficam ainda mais interessantes, para dizer o mínimo. Porque aí vem o grande paradoxo. O cara que foi preso, sem motivo, pelo regime de Getúlio Vargas, arruma um emprego no governo de Getúlio Vargas. E não qualquer emprego. Ele chegou a trabalhar para o DIP, que era o Departamento de Propaganda e Censura do regime. É de cair o queixo, né? Claro, tinha necessidade de botar comida na mesa, mas isso revela também um lado pragmático, talvez até meio cínico, de quem precisa sobreviver. E o mais incrível é que enquanto fazia isso, ele estava escrevendo Vidas Secas, talvez o maior romance sobre os oprimidos da nossa literatura. E essa frase dele diz tudo sobre o livro. Ele basicamente está dizendo, olha, para falar da humanidade inteira eu só preciso de uma família pobre, 2 filhos e um cachorro numa cozinha. Ele não precisava de nada mirabolante. É ali, naquela pequena família de retirantes, que ele mostra tudo. A luta para não morrer de fome, a dificuldade de se comunicar, a dignidade que não se entrega e o amor que sobrevive a tudo. O jeito que o Graciliano mostra o lado humano das coisas é muito particular. Os personagens dele quase não falam, é impressionante, mas a gente sente a humanidade deles em cada gesto, em cada pensamento não dito. E a genialidade máxima dele talvez seja dar uma vida interior super complexa para a cachorra da família, a baleia. A gente lê os pensamentos, os sonhos, os medos da baleia. E ao fazer isso, ele faz uma crítica poderosa a uma sociedade que animaliza as pessoas. Ele mostra que, no fim das contas, a cachorra era mais humana que muita gente. Isso porque, para ele, arte não era para ser bonita ou para divertir. Arte era uma arma, uma ferramenta de crítica. Ele tinha essa frase ótima, o conformismo exclui a arte. Ou seja, se você está satisfeito com o mundo, você não faz arte de verdade. A arte nasce da raiva, do incômodo, da vontade de mudar as coisas. Mas apesar de toda essa potência da escrita dele, o Graciliano era de uma humildade impressionante. Ele não se via como um gênio, um criador. Ele falava que era só um aparelho registrador, como se ele fosse uma câmera, sabe? Apenas registrando da forma mais fiel que conseguia a vida sofrida e ao mesmo tempo digna das pessoas. Para ele, o mérito não era dele, era da própria realidade. E tudo isso leva a gente para uma pergunta final, né? De onde vem a genialidade de um cara como Graciliano? Vem das certezas dele, da ideologia, ou vem justamente da coragem de mostrar sem medo todas as suas dúvidas e contradições? Um ateu que vivia falando em Deus, um escritor suprassensível com fama de grosseiro, um preso político que foi trabalhar para o seu próprio carrasco. No fim, talvez a grande força da arte dele não seja dar respostas, mas sim mostrar todas essas perguntas, todas essas tensões, com a honestidade mais brutal possível.